Pode ser que você tenha clicado nesse corte sem conhecer o Zona Neutra. Então já se inscreve no canal para você não perder nada, nem gravado e nem ao vivo. Aqui é futebol americano, sem complicação e de torcedor para torcedor. Eu cheguei pro Marshall Lynch, Lucas, e ali foi a jogada de gênio. Claro, morri. Mas a jogada de gênio eu cheguei e falei, man, quer beber, man? Sou teu garçom aqui. Daí o Marshall Lynch olhou pra mim, tequila. Daí eu falei, agora o pai chegou. Fui lá, 2 dosezinhas de tequila, Montanha. Você pegou uma garrafa, não veio com 2 dosezinhas de tequila. Primeiras 2 dosezinhas, Montanha. Daí chegamos lá com as 2 dosezinhas, pegamos, ele olhou, pá, brindamos aqui, ó. Eu e o Marshall Lynch aqui, ó. Coraçãozinho, aqui, ó, bracinho virado um no outro, dedinho mindinho. Quase rolou um beijinho ali, Montanha, eu acho, aqui, ó. E nós daqui, ó. Daqui, ó. Um golinho, cumprimentamos e tal, etc. Eu dei uma calma, dei uma folga ali pra ele. Depois ele foi lá fora, daí a festa já tava bombando. Cheguei lá perto dele de novo, ele assim, tequila. Marshall Lynch me pedindo as coisas, pai. Vem com nós, cara. Eu fui lá no bar, me dá a garrafa. Daí os caras, nós não podemos vender as garrafas. Me dá a garrafa. É o Marshall Lynch que tá pedindo. Cobra as 12, eu passo no cartão, passo no cheque especial. Tem um monte de gente pra eu pegar dinheiro emprestado aqui, cara. Me dá a garrafa, tequila, cara. Realmente, o que o Neymar fez foi o seguinte, eles falaram, a gente não vende garrafa. Eu falei, conte as doses e me dê a garrafa. Eu pago todas as doses da garrafa. Me dá a garrafa, é o Marshall Lynch. Enfim, garrafa, copinhos, fomos lá, umba, e aqui ó, paizão aqui ó, umba, e cheguei lá fora, servi todo mundo, arriba, barra, senta e adentro e pau, e eu já de novo, e o negócio foi, pegou fogo, caralho. Ai, meu Deus do céu. Eu sempre quis conhecer um jogador de Seattle da qual eu idolatrava, e são do passado, infelizmente. Atualmente, hoje não tem nenhum que... Nossa senhora, como eu gosto desse cara. Mas o Beast Mode... E não é só conhecer, né, Lucas? Eu não cheguei assim, ó, tudo bem? Como é que vai o senhor? Tomei uma com ele, Montanha! Vamos, pai! Cara, bizarro. Tá aqui a foto, né? Uma das fotos ali e tal. Um pouco antes a gente tinha tomado uma e depois a gente tomou as outras. Por favor, nos sigam em TikTok e Instagram, Zona Neutra _, que vão ter vários cortes lá, se é que já não começamos a soltar. Ainda não soltamos os oficiais, o Duda soltou já um vídeo, né? Um feito com o celular ali e tal. Inclusive, mais uma vez, um abraço pro Duda aqui, foi um querido. Além de tudo isso que tu falou do Marshall Lynch, deu uma moral do caramba pro Zona Neutra lá no evento, né? Isso aí. Falou da gente no microfone, chamou a gente pro microfone, então... E me salvou ainda, porque uma hora que eu tava meio mal do estômago, Montanha, eu acho que foi uma... Cara, tu comprou torresmo pra mim uma hora lá, né, Montanha? Comprei. Foi o torresmo. O torresmo deu uma pegada, eu tive que sair meio correndo pro banheiro. Eu esbarrei numa moça, desculpa, moça, não consegui nem olhar pra trás, nem sabia se era moça ou não, mas o Duda me contou que era, porque tu ia cair na bateria e ele segurou, ainda bem. Obrigado, Duda. E para além disso tudo que a gente falou, no próximo slide, Montanha, a gente ainda tem mais algo muito especial. Eu só quero comentar, só um pouquinho, Lucas, eu só quero comentar mais uma coisa. Vai, por favor. Que essa hora ali, ó, que está o Godel comigo ali, o que está acontecendo é que ele está com esse olhar enamorado, foi porque eu dei para ele uma garrafa de chuluque. Verdade. Temos que contar essa história também. Não só deu a garrafa, né, Montanha? Por favor. Não somente dei a garrafa, mas foi uma garrafa de licor de café. E eu, com o meu inglês de cultura inglesa, né, feito na cultura inglesa, graças a Deus, obrigado, papai, pude desenvolver e explicar que foram com grãos colhidos em Minas Gerais e feitas ali em Santa Catarina e tal. Ele, e qual o percentual alcoólico? E eu mostrei para ele o percentual alcoólico, etc. E ele gostou bastante da ideia e levou para os Estados Unidos a garrafa de chuluque. Cara, vou a Chuluque embora. Depois de ter cumprimentado o Zuma, cara, eu tenho muitos problemas com o Zuma, né? Vocês sabem, mas eu tenho muitos elogios a fazer a ele também. E quando ele fala uma coisa, geralmente essa coisa acontece. Ele foi o primeiro a cumprimentar o Godel, ele apontou pra gente e falou, eu vou levar ele aí, na nossa mesa. E todo mundo na mesa olhou e falou, vai sim, Zuma. Vai sim, já tá vindo. Deu 2 minutos, o Godel tava na nossa mesa conversando com o Montanha. Sabe o que eu tô pensando, Lucas? O dono da Schluck é amigo do Montanha, não é não, Montanha? Sim, sim. Ele é amigo do Montanha. E quando o Montanha buscou esse patrocínio pra gente, que não sei porque que eles pagam, a gente já faz por conta própria, mas buscou esse patrocínio pra gente, eu imagino como foi a conversa, o Montanha falando, cara, somos um canal crescente de futebol americano, já ouviu falar? O cara, já, claro, porque nunca ouviu falar de futebol americano, mas, cara, canal de futebol americano no Brasil, mas, vamos patrocinar. Daí o Montanha deve ter falado alguma mentira pra ele, tipo assim, cara, um dia a gente vai mostrar pro mundo a tua bebida, talvez na mão do dono da NFL. Cara, eu queria agora estar no corpo dele quando ele viu a foto do Godel com uma garrafa de chuluque na mão, cara. Eu quero 2 menções aqui, uma que foi o Pedrosa que falou, porra, Montanha, a garrafa de chuluque, eu já tava com isso na cabeça, mas o Pedrosa deu uma incentivada que faltou. E outro cara, o @ do Duda, pra galera seguir, que é o Duda Duarte.
Boa. @o Duda Duarte no Instagram. Sigam o cara, que o cara é muito gente fina. Cara, Lá no Instagram dele e fala e agradece ele pelo impressionantemente querido. E Impressionantemente querido. torcedor do Indianapolis Colts, né? O que é a cereja do bolo. Tem que ter um negócio errado também. Mas ele é os mesmos motivos que eu tinha gostado do Colts lá atrás, ali em 2005 e tal, o Peyton Manning, etc. Mas Mais ele um abraço. ele antes da não gente virou a poder- casaca. Antes da gente poder andar aqui e fazer o negócio acontecer, o maior abraço não é pro Duda, não é pro Marshall, não é pro Godel. Cara, é pra galera do Zona Neutra que tava no evento, cara. Aqui a gente tem um exemplo só de uma pequena parte, cara, que é mais a galera que faz parte ali da sala VIP, né? Do Chama que Veio ao Brabo. E mais alguns ali que estavam próximos também, que tiraram a foto. Ó, o Loixeira tá ali na direita, ó. É. Eu não vou falar o nome de ninguém, porque talvez alguém não queira ser apresentado aqui, É né? uma verdade. Mas enfim, Cara, foi demais. O carinho de todo mundo, não só da galera que tá na foto, como vocês falaram, mas eu fiquei realmente impressionado. A gente não tem noção dos lugares que a gente tá chegando quando a gente vem aqui e senta toda segunda-feira para falar de futebol americano e fala muita besteira também. Mas, cara, muito legal mesmo. Até o final teve gente que 1h pouco da manhã apareceu lá dizendo, cara, a gente tava na festa do Chiefs e saímos e viemos aqui porque a gente queria conversar com vocês. E eu vi que tá aqui no chat, já apareceu aqui no chat, o Ebert, que também apareceu calma lá. que aqui, ó, eu tenho anotado que eu ainda tenho que mandar um abraço pro Jonathan na saída do estádio e pro Herbert no final do posto 6. Me mostrou a carteira de identidade, eu duvidei. Daí o cara, normalmente eu que tenho que mostrar que eu sou Neymar de verdade. O nome do cara é Herbert, velho. Que nem se escreve no powerback, velho. Encontramos ele lá 2h pouco da manhã já, e aí ele falou, o Neymar tá aí? Eu falei, pera aí que eu vou ali chamar ele. Aí fui lá chamar, e vocês trocaram uma ideia lá, e assim aconteceu a noite inteira, né, cara? Foi legal demais, sério, olha, foi aquilo que tu falou, Neymar, na sexta-feira eu acordei e eu falei, se não tivesse jogo hoje, essa viagem já teria valido muito a pena, mas sexta-feira também foi um animal. Mas eu preciso ainda mais 2 pontos. Um, pedir desculpas ao pessoal do Zona Neutra que chegou no evento e não conseguiu entrar. Verdade. Porque era um evento que a gente não controlava ele todo, afinal de contas, a gente não sei se fez certo ou errado, mas cedemos um pedaço pro Los Angeles Chargers, né, montanha. Então, daí o evento ficou torado lá de fora, tudo que é lugar, e teve gente do Zona Neutra que chegou lá, mesmo no horário combinado, só que o pessoal resolveu fechar a entrada e a gente não ia sair brigando com todo mundo, né? Cara, a gente tentou de tudo contornar isso, né, cara? Mas eu até entendo também os caras, porque chegou muito ônibus gringo, cara. Muito ônibus gringo. Eles não estavam esperando tudo isso. E acabaram liberando as mesas que talvez fossem nossa reserva até as 8. Eles não conseguiram segurar até as 8, porque tinha muita gente esperando lá de fora. E eles têm muitas regras rígidas com relação à lotação e espaço que eles podem ocupar ali, de gente em pé também, etc. Então, infelizmente, a gente tentou de tudo. Alguns a gente conseguiu contornar ainda. O Zuma e o Lucas foram algumas vezes lá fora buscar a galera ainda para fazer a galera entrar. Mas nem todo mundo a gente conseguiu atender. Então, sinto muito aí para quem foi, se deslocou à toa aí, cara, para não conseguir entrar. Cara, o CEO do Chargers estava lá. O dono, o owner do Los Angeles Chargers. E eu não sei se a segurança tava paisana. Mas os caras não sabem que o Brasil, beleza, somos muito mais seguros que a galera tenta pintar. Mas o cara é notoriamente conhecido por ser um bilionário, né, man? Andando pelas ruas, assim. Ok. Tava por lá também. E ainda tem mais um ponto. Desculpa, galera, a gente não conseguiu nem entrar na semana da NFL ainda, nem começou, não teve nem o kickoff ainda aqui. Seu Lucas Kopp fez uma pergunta na sala de imprensa pro nosso querido Chris Jones. Melhor pergunta da entrevista. Repete pra nós aqui, Lucas. Cara, foi... Eu não consegui ir no treino do Chargers na quarta-feira, né? Por causa de outros compromissos. E a gente, na quinta-feira, foi no treino do... Aliás, do Kansas City Chiefs. Exatamente. E aí, o pessoal tinha falado na quarta-feira que o Herbert e o Jim Harbaugh tinham respondido muito poucas perguntas. Então, eu nem tava com esperança de conseguir perguntar pro Mahomes e pro Andy Reid. Eles começaram a responder perguntas e não acabava mais. Foi 2, 3, 4 e eu fui ficando em choque. Eu falei, meu Deus, eu tenho uma pergunta, eu tenho que perguntar. Aí acabou que passou e eu não consegui perguntar para os dois. Quando entrou Chris Jones, Nick Bolton, o Isaiah Pacheco e o Butt Kicker. E eu falei, cara, agora eu vou ter que perguntar, porque eu tinha pensado essa pergunta já semanas antes. Eu acordei minha esposa um dia de madrugada para dizer, eu já sei a pergunta que eu vou fazer na coletiva lá na NFL. Com todo respeito, ainda bem que não foi tipo Nick Bolton, que é um bom jogador, mas ele não faria sentido. Agora o Chris Jones tá. Exato. E aí eu perguntei pra ele, né? Eu falei... O vídeo tá aí na internet, mas eu falei, Chris, né? Chamei ele de Chris. Já Amigo, né? Amigo, brother. brother. Meu brother, né? Sup, Chris? Falei, Chris, nos anos 70 teve um brasileiro que foi do Brasil para os Estados Unidos para jogar futebol, nosso futebol, para tentar tornar o futebol popular lá, né? E esse cara era o Pelé. O Pelé!
Pelé, the king! E nessa hora ele me interrompeu e falou, Pelé, o melhor, the best ever. E ali pra mim já valeu, né? Eu perguntei, tá, mas agora vocês estão fazendo o contrário, né? Vocês estão vindo pra cá tornar o futebol americano mais popular aqui. E o que que tu sente? O que é a primeira coisa que vem na tua cabeça quando tu percebe que tu vai estar fazendo história amanhã? E aí ele respondeu, né, que agradece a nossa acolhida e tal, e no fim falou que quer jogar aqui no Brasil como mandante. Ele quer vir pro Brasil como mandante. Jones, o bar a gente já tem, my man. Pode vir que tequilamos, man. Mas enfim, legal demais. Animal. Vamos entrar na semana Meu da Deus, NFL? vamos. Chegamos na sexta-feira. Chega. Não, é na quinta ainda. Isso aqui é quinta Ainda é lá. Ainda estamos na quinta. Ainda é lá. Kickoff da temporada, o Dallas Cowboys visitou o Philadelphia Eagles, atual campeão, né? Subiram o banner de campeão. E Neymar, a gente achou que seria mais fácil isso aí, né? Eu, pelo menos, não sei se tu achou. Não, achei. Antes ainda de chegar nisso, antes de começar o jogo, o Sirianni me deu uma entrevista dizendo que não sabia quando é que ia ser a subida de banner e tal, etc. Cara, um evento lá em Filadélfia. E o cara me meteu, não tava sabendo, não. Ah, que papinho. Agora, é que sabe que também que é um problema, né, cara? Porque ele não podia perguntar pro Godel, porque o Godel tava no Brasil tomando uma com a gente. Ah, é verdade. A gente sabia quando é que ia ser a subida de banner. Inclusive, a gente quase aconselhou ele a mudar a data ali, mas tudo bem. Vamos seguir aqui pro jogo. É um jogo que eu esperava Esse jogo eu esperava muito parecido disso aqui, Lucas, porque eu imaginava que, assim, dentro de uma amostragem, né? Eu não diria que ia ser exatamente isso aqui, mas eu imaginava que o Eagles poderia jogar mal e o Dallas jogar bem. E foi exatamente o que aconteceu. Javonte Williams correu para um dedéu, running back 1 do Dallas, foi muito bom. Dallas usou o que precisava usar. Nem vou falar de Eagles por enquanto. Eu vou falar de senhor Sid Lamb, que teve bolas do jogo. 20-24 estava esse jogo, com 2 minutos no relógio, Dallas vindo para a virada, num único sequência de drive, primeira para 10, depois terceira ou quarta para X. 2 bolas no Sid Lamb, 2 drops. Sid Lamb teve 4 drops nesse jogo. 7 recepções em 13 targets. Gente, quem lidera a NFL em drop num ano, lidera com 10, 12, 14. Tem ano que o wide receiver bom, é normal o wide receiver bom não ter 4. No ano... Michael Thomas já passou o ano com 1 drop, 0 drops. O cara teve 4 num jogo contra o rival de divisão que eles podiam ter ganho, cara. Tanto que o Sid Lamb, já nos dias seguintes, foi visto no estádio treinando... Sabe aquele negócio que tu bota a bola e a bola dispara? Automática, canhão? Ele tava treinando com isso. Ele foi sozinho, né? Porque tava todo mundo com raiva dele. Uma forma de redenção dele mesmo, né? Mas o que fez a diferença nesse jogo também foi o Jalen Carter ejetado logo no primeiro 3 segundos, né, Neymar? Tudo que eu vi sobre isso foi durante o jogo, mas eu estava prestando bastante atenção nesse momento dentro das minhas possibilidades em Nárnia. O Dak Prescott foi muito malandrão. Ele deu uma zoada no Carter, acho que ele cuspiu no chão, não cuspiu no Carter. E daí tem uma cena que a OL vai fechando assim, e o Dak Prescott indo pra trás, numa máscara, e ele dá um... ele dá uma risada no Carter. E daí ele vai pra frente, porque o Carter meio que intima. E daí o tanso do Carter me mete um cusparaço no deck. Assim, temos que entender algumas nuances desse jogo, começando por... O Eagles perdeu o melhor jogador de defesa antes do primeiro snap. Exatamente. Mas o resto deu conta, né? Porque esse time do Eagles, ele é muito Mas o Dallas perdeu o melhor jogador de defesa antes de começar o jogo, né? Meu Deus, Micah Parsons, que trade. Mas vamos deixar eu falar dele no Green Bay. Outro ponto que eu preciso trazer desse jogo é a mentira que foi trago entre o querido George Pickens ser o 1B do Dak Prescott 1A e eles iam intercalar no slot, ia ser impossível para a defesa marcar. Sid Lamb, perdão. O que foi impossível é confiar no George Pickens. Desculpe a quem pegou ele no Fantasy. Vai ter semana que ele vai fazer 30 pontos? Provável. Ele tem qualidade. Em compensação, o cara é horrível como teammate. Já era óbvio em Pittsburgh, mas eu pensei que talvez existia uma chance de em Dallas ele ter melhorado. Cara, mas se ele era um teammate horrível em Pittsburgh, que porra, tem o Tom, ele tem uma cultura lá, em outro lugar tende a piorar isso aí, né, Neymar? Eu vou te trazer 3 jogadas do Pickens nesse jogo. Porque, galera, às vezes a galera não entende. Vamos pro A.J. Brown, antes de falar dessa jogada do Pickens. A.J. Brown tá com uma recepção no 4º período. Mas sabe o que o A.J. Brown faz? O que ele precisa fazer toda jogada. Ele bloqueia toda jogada. Ou abre o alvo dele para encaminhar o safety, para encaminhar o cornerback toda jogada. Ele tem que fazer a rota. Vamos trazer pro Pickens, vamos trazer com um pouquinho de complicação. Tem uma rota, se vocês que viram o jogo lembrarem, em que já tá chegando na endzone e a jogada... Dak Prescott desvia, o Tyrene, não lembro se era o Ferguson, não lembro quem era. O Tyrene entra no meio, recebe a bola, ele cata a bola na endzone,
e o safety junta ele. Não sei nem como voltou pro jogo, não sei nem se voltou pro jogo o tight end. Daí a jogada foi falta, né? Foi uma paulada muito forte em jogador indefeso. Contesto muito esse tipo de falta, mas não vou entrar nesse mérito. Arrebentou o próprio tight end do time, arrebentou um companheiro de equipe do Pickens. Depois, beleza, o deck ainda fizeram touchdown na sequência dessa jogada porque teve uma falta 15 jardas. Mas a culpa de não ter sido touchdown ali foi do Pickens. Porque todo mundo fez as rotas, e a do Pickens que ele ia fazer pelo canto, um cornerback estava junto com ele, e tinha um safety que ele estava lá no fundo do campo, que ele teria que marcar o Pickens junto se o Pickens continua. Mesmo a bola não indo para ele. Porque se o Pickens ficar sozinho no 1-1, o Pickens é mais rápido, a bola pode chegar no Pickens, e a função daquele safety é cobrir aquela área do campo. Só que o Pickens, no meio da corrida, ele já dá uma desistidinha, ele sabe que a bola não é dele. O que o safety faz? Opa, não é no Pickens. E já começa a recuar. Ele chega no timing, no tight end. Primeira cagada foi essa. A terceira pouco importa, mas a segunda foi a mais gritante pra mim. A segunda me deu até vergonha ali. Essa eu mostrei pro Montanha, nós voltando de metrô, Montanha, indo embora. Que eu queria entender aquela falta que teve. Teve uma falta, se vocês bem lembrarem, antes do turnover, que teve um fumble do Dallas. E nessa falta, o time inteiro bloqueia, porque vai ser uma corrida. E o Pickens, ele passa da primeira linha para bloquear na segunda linha. Tá. Então ele vai bloquear ou o linebacker ou algum defensive back. Só que os linebackers já passaram, porque eles viram que era corrida. E o Pickens passou. E nisso tá vindo os dois últimos defensive backs para se jogar ali no meio, pro cara não passar. E o Pickens tá ali. Ao invés do Pickens bloquear, dar uma ombrada e tal, tá passando o Cooper DeJean do Eagles. O Pickens mete a mão na cara dele, no capacete, e meio que tenta arrancar a cabeça dele. Não sei se ele chegou a fechar a mão, tá? Mas ele pega e dá uma puxada de motosserra. Cara, quase arranca a cabeça do cara, velho. Tipo, o cara tava passando, ele tomou um tackle pela girada na cabeça, velho. Tipo, o cara levantou, caralho, que isso, cara? Perigoso pra caramba. Tá maluco, cara? Tomara que tome suspensão, Pickens, porque pô, chega a ser um absurdo. Ele não botou o corpo dele em risco no tackle e, cara, podia... Eu não vou falar a palavra, mas podia acabar com a carreira na vida, inclusive, do Cooper DeJean. E a sequência do lance, depois, que estavam chegando pra touchdown, que teve o fumble, todo mundo se jogando no fumble na bola, Pickens ali em pé, olhando. Ah, velho, que cara sem vontade, cara. Ele não tá ali pra jogar futebol americano e ganhar. Ele tá ali pras bolas ser dele, ele ganhar e fazer cumprimento, dancinha. Vá-se embora, Pickens, pelo amor de Deus, cara. Tivemos também, para citar, a paralisação, né? O jogo ficou acho que quase de uma hora ou mais de uma hora parado por conta de raios, né? Tempestade. Nessa hora, voltando a falar um pouquinho lá do nosso encontro, foi a hora que deu a esvaziada, porque a galera já estava cansada. Porra. E aí quando saiu a notícia de que vai demorar uma hora para voltar, aí a maioria da galera foi embora. Mas quando o jogo voltou, Dallas teve até algumas chances, mas não soube aproveitar. E o Eagles sai com 1-0 rumo aí ao bicampeonato, né, mano? Exatamente. Saquon Barkley fazendo o que ele sempre faz, Hurts correndo muito, fazendo touchdown, e basicamente não precisou lançar a bola para ganhar o jogo. Senhores, temos aqui um superchat do João Marcelo. Neymar esqueceu de contar que ele quebrou o copo do Beast Mode. Porra, João, não me fala isso. Cara, e não só quebrou um copo do Beast Mode, quebrou uns 10 copos na noite. 10? Ele quebrou muito mais copo, cara. Chegou no momento que ele quebrava tanto copo, cara, que quebraram um copo no bar vizinho e alguém gritou: "Ah, mano!" Porra, é difícil ganhar a culpa sem ser o culpado, né, cara? Mas eu lembro quando eu quebrei o do Beast Mode em si, porque eu tava tipo um Playmobil, como diz o Montanha. As mãozinhas sempre assim, Lucas. Com outros copos na mão. E eu tava com aquele copinho, sabe? E cada região chama de um jeito, aquele copo de porradinha, o rabo de galo menorzinho, etc. Mas enfim, copinho aqui na mão, que é o que eu tinha tomado com o Marshall Lynch, né, man? Esse aqui eu não vou perder. Foi pro chão, se quebrou-se todo. E o João Marcelo Pinto também sorteou 10 assinaturas. Obrigado, João. Linda, João, você é o cara, meu querido. E um cara de gente boa também demais. Tava lá, né? Participou da. E gente boa demais, demais, cara. Meu Deus. Pessoa, velho. Porra. É muito bom essa aproximação, pessoal, a gente se conhecer e saber detalhes da vida, né? É óbvio que tudo girou em torno de NFL. Afinal de contas, nosso programa é pra isso. Mas a partir do momento que tu queria proximidade com as pessoas, tu vai criando vínculo, laços, e tu vai sabendo um pouco mais da vida de cada um e tal. Ainda não dei conselhos, né? Porque o Neymar Coach tá aqui, né, Montanha? Mas eu não tava em condições com tanto chá de fazer isso. Mas foi legal pra caramba. Gostou desse corte? Pô, então te inscreve no canal e derrete esse botão de like. Aqui é Zona Neutra, futebol americano sem complicação o ano inteiro. Tamo junto.